E justamente sobre isso, Zé, que eu queria te ouvir a participação do Ministério Público, né? Como o Dantas disse, a PGR foi consultada, se manifestou e a Procuradoria-Geral da República foi contra a busca e apreensão na casa de Bolsonaro. A gente até tem aqui a manifestação da PGR, ela foi enviada no dia 21 de abril ao Supremo Tribunal Federal e nesse documento a vice-PGR, Lindor Araújo, afirmou que não há indícios minimamente consistentes para vincular o ex-presidente e Michele Bolsonaro às supostas acusações da PF. Qual sua análise, Zé, sobre esse posicionamento da PGR e, mais uma vez, o Supremo Tribunal Federal não seguiu o mesmo caminho sugerido pelo Ministério Público, né? Já tinha acontecido isso em outras investigações, em outros casos que envolvem Bolsonaro, né, Zé? Trata-se de uma fase de investigação e, como tal, o Ministério Público pode participar e deve até participar. É bom que o Ministério Público participe, porque é o Ministério Público que vai representar ou não, né? Na fase seguinte, essa da fase de investigação. E o Ministério Público viu claramente ali, sabe o que é? Existe um termo que se chama alvo sensível. Só se investiga alvo sensível, seja um ex-presidente da República, um governador ou um presidente da República, um ministro do Supremo ou um procurador-geral, quando houver evidências, quando houver ali fortes indícios de que haverá condenação. Não se pode também fugir. Além, evidentemente, aí desta história de tudo vai para o Supremo Tribunal Federal, havia e há indícios de que não é bem assim, não. Há a possibilidade de falsificação de cartão de vacinação, sim, mas não do ex-presidente Jair Bolsonaro, da mulher e da filha. A mulher do ex-presidente Michele Bolsonaro se vacinou no exterior, nos Estados Unidos, para se ter uma ideia. Então, é bom que o Ministério Público participe. E veja bem, o Ministério Público está dizendo que não havia a necessidade de inclusão do ex-presidente nesse processo. E é o Ministério Público que vai, posteriormente, decidir se segue ou não o processo, se denuncia ou não. A investigação, ela é normal. Muitas investigações nascem, morrem, e a gente nem fica sabendo, porque no curso da investigação se descobre que não era bem isso, que não era assim, pronto, acabou. Agora, uma investigação que começa assim, com pessoas conhecidas, como o ex-presidente da República, futuro candidato à presidência da República, né? Pré-candidato, a participação da família dele e do ajudante de ordens, um coronel do Exército, da ativa, né? Isso, evidentemente, choca. E com essa participação do Ministério Público, fica a demonstração clara de que não havia tantos indícios assim como querem dizer. Vamos ver como é que está a nossa enquete de hoje. A pergunta entrou no ar agora há pouco lá no site da Jovem Pan e no Twitter, repercutindo o caso da operação de hoje contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Está aí na tela a pergunta: você acredita que Bolsonaro é vítima de seus assessores? Sim ou não? Opiniões bastante divididas até agora. 53,79% sim, o restante não. Tiago Pavinato, agora você, Pavinato, na entrevista com o deputado, você até deu uma prévia, né, do posicionamento. E eu quero falar aqui para o nosso público, porque todo mundo sabe que eu olho o chat. Eu quero dizer uma coisa, eu vou falar aqui como uma pessoa que é professor em direito. E eu fico vendo aqui as pessoas que perdem a paciência. Eu quero explicar uma coisa. Nem eu, nem os meus colegas viemos aqui para falar o que vocês querem ouvir, mas para dizer o que vocês precisam ouvir. Agora, se vocês não querem, vocês têm todo o direito de não querer ouvir, mas não ofendam, não ofendam o conhecimento de uma vida. Porque o que eu vou falar aqui para vocês agora é uma análise jurídica. Porque eu não gosto de tratar o meu público como se ele fosse, como diz o Lula, tivesse problema no parafuso, como se não tivesse desenvolvimento intelectual. Então eu vou falar para você aqui na honestidade jurídica, porque senão eu perco a imparcialidade na análise das coisas. Em primeiro ponto, eu sei que você está revoltado. Sei que você está revoltado. Veio justamente no dia seguinte em que a PL da censura foi suspensa a votação porque eles iam perder do governo. Então veio para fazer cortina de fumaça. Está revoltado? Eu também estou. Eu também estou revoltado que isso vem justamente no momento em que o governo está fazendo liberação de verba e nomeação de cargo
para tentar garantir a PL da censura. Isso vem justamente no momento em que o Brasil está preocupado com outras coisas. Eu também compartilho da revolta de vocês. Eu compartilho da revolta de vocês, por exemplo, com o fato de, quando as condenações do Lula foram anuladas, nada foi retomado. O processo parou a fim de prescrever. Eu também estou revoltado de não ter visto o G. Dias preso. Da maneira que o Anderson Torres ainda está preso ilegalmente. E o único ponto deste dia que eu discordo é a prisão preventiva, porque nós estamos falando de uma investigação técnica virtual de inserção de dados em base virtual, que é do Ministério. Que os presos de hoje não têm mais acesso nem influência nenhuma. Posto isso, senhores, o que a gente tem aqui? A aplicação da lei. Mas pro Lula não acontece nada. Isso também me revolta. E eu acho que a aplicação da lei para um e a não aplicação para o outro, ainda mais quando são rivais políticos, são ações típicas de governos não democráticos. Mas neste caso, nós temos o seguinte: eu separei, Felipe, algumas imagens, porque o que aconteceu, meus senhores? O que aconteceu? Em janeiro, a PGR manifestou, falou, não há indício de participação. Só que, no dia 30 de, se não me engano, no dia 3 de março, a CGU quebrou o sigilo da vacinação da família Bolsonaro. Um ato claramente ilegal, porque a LGPD garante que esses dados são sensíveis e por isso não são passíveis de serem levados ao público. Só que subjacente a isso, a revelação é ilegal, mas a subjacência a própria CGU podia ter identificado. Foi identificado o seguinte: como vocês estão vendo aí, nós temos que, quanto ao Jair Bolsonaro, um tal de João Carlos de Souza Brecha, e o Brasil é tão país da piada pronta que o sobrenome dele é Brecha. Brecha. Piada pronta. E por que está no STF? Eu quero explicar. Porque o Brecha é secretário de turismo de Duque de Caxias, cuja prefeitura é de um primo do deputado federal Gutenberg, eu esqueci o sobrenome dele. Reis. Gutenberg Reis é deputado federal. Então, e a competência para julgá-lo, porque ele também se aproveitou disso, é primo do prefeito de Duque de Caxias, que é chefe do Brecha, que fez as inserções de Bolsonaro, do Cid, duas filhas, esposa da Laura e também dos outros dois assessores de Bolsonaro. Então, ele tudo isso no dia 21 de dezembro, ele insere as seguintes informações: que o Bolsonaro, ele tomou a primeira dose da vacina no dia 13/8 e a segunda dose da vacina no dia 14/10. Esses dados são inseridos no sistema do Ministério da Saúde dia 21 e são excluídos dia 27. O mesmo com a Laura. Só que com a Laura ela tomou a primeira dose antes e a segunda vacina no dia 3/8. Essas tabelas que vocês estão vendo são do sistema de informática do Ministério da Saúde. Qual que é o problema disso? O problema é o seguinte: neste meio tempo, o login do presidente acessou o sistema do SUS que nós temos no celular para emitir o certificado de vacinação. Emitido o certificado de vacinação, o registro foi apagado por uma outra funcionária da prefeitura de Duque de Caxias. E ninguém dos envolvidos estava em Duque de Caxias das datas da vacina. Então há muito que se explicar. Eu não estou condenando ninguém, mas é só para vocês verem que existem elementos que embasam essa investigação. E não dava para passar sem falar tudo isso. Perfeito.
O Mota quer complementar? Diga lá, Mota. Bom, eu vou complementar dizendo o seguinte: eu defendo a polícia, eu sempre defendo a punição de todos os que cometem crimes. A gente faz isso diariamente aqui. Infelizmente, não é isso que acontece no Brasil há muito tempo. Isso não é apenas a minha opinião. Eu escrevi um livro documentando isso. Eu entendo que existam pessoas que querem se convencer ou entendem que uma das prioridades do nosso sistema de justiça criminal deva ser investigar a alteração de registro de vacinação, que até onde foi dito, até por tudo que a gente viu até agora, não beneficiou financeiramente ninguém, não causou prejuízo a ninguém, não matou ninguém. Enquanto isso, nós temos 40 mil homicídios acontecendo por ano no Brasil. Enquanto isso, qualquer um de nós corre o risco de daqui a meia hora estar na rua e ser sequestrado ou ser assaltado, né? Enquanto isso, a gente tem facções criminosas dominando cada vez mais áreas nas nossas cidades. Elas dominam nosso sistema prisional, elas ameaçam juízes, elas ameaçam senadores da República. E fica quase sempre tudo por isso mesmo. Todos os chefes de facções criminosas já foram presos e soltos inúmeras vezes. Esse é o verdadeiro escândalo que não acaba no Brasil. Eu compreendo e respeito a opinião de quem acha que a possibilidade de adulteração de um registro de vacinação é uma coisa inaceitável que tem que ser investigada. Eu compreendo. Recomendo só uma leitura do meu livro A Construção da Maldade, para que essas pessoas entendam o país em que a gente está vivendo.